Então estamos aqui em mais um podcast na Finaló 2025 e vamos conversar agora com Rafael Marinângelo, sócio da RGSA, que trabalha com direito de infraestrutura, e também a Bianca Ramos, que é advogada, e o nosso Júlio da Neoti. Rafael, começando com você, o que você poderia falar um pouco para a gente hoje do mercado de direito empresarial, de direito de infraestrutura? Como é que está esse mercado hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da Neoti, parabéns aí pelo stand de vocês e parabéns por essa iniciativa. Cada vez mais eu acho que a questão do profissional de direito ou profissional relacionado às áreas de direito tem que ser bastante debatidas. Nós estamos passando por um momento de muita transformação, seja com o advento da tecnologia, seja com o advento da competitividade existente hoje no mercado. Então, um advogado hoje que trabalha em qualquer área do ramo do direito, assim como, por exemplo, um administrador judicial, ele não pode ficar circunscrito ao conhecimento do direito. Ele tem que ir além e estar também antenado, familiarizado, de preferência até especializado, numa área na qual, um nicho de negócio no qual ele vai atuar. Então, por exemplo, se é um administrador judicial, ele tem que ter conhecimento mínimo de contabilidade, tem que ter um conhecimento mínimo de tributação, né? Ele tem que conhecer também como funciona o negócio do cliente dele. É uma fábrica ou é um negócio de venda de produtos? É um negócio de prestação de serviços? Quais produtos são esses? Como é que funciona esse mercado? Como esse mercado reage diante das dificuldades? Tudo isso é importante para que ele possa traçar as estratégias, conhecer melhor o negócio e aí verificar como é possível contribuir com soluções jurídicas efetivas para isso. Se eu for me dirigir à minha área, que é a área de direito da infraestrutura, com a qual a gente mexe com obras de grande porte, o grande diferencial é você conhecer uma obra e conhecer o negócio. Ou seja, o que é ser uma construtora, o que é ser uma empreiteira, o que é lidar com os seus clientes, seja do âmbito público ou do âmbito privado, né? Aonde está o pulo do gato do negócio, quer dizer, aonde eu consigo rentabilizar aquele meu investimento de estar construindo, de estar mobilizando, né, uma série de recursos financeiros e humanos para poder erigir algum tipo de edificação. Então tudo isso agrega ao advogado e aí transforma esse advogado, né, não só naquele sujeito que fica pensando na teoria, na tese, mas transforma esse advogado num ser que consegue dar concretude àquele conhecimento jurídico dele para as soluções que o cliente busca. Visto essa complexidade que você está falando, a tecnologia entra aí como uma aliada. A tecnologia certamente ela é uma aliada. Então, eu recentemente estive na Itália falando sobre inteligência artificial no direito, era uma área específica. Eu fui falar sobre inteligência artificial no campo da medicina, que também está revolucionando a medicina. Perfeito. E traz uma série de problemas, junto com todas as benesses, trazem outras coisas que não são... Os desafios inerentes. Exatamente, né? Que não são tão positivos, que a gente vai ter que superar e vai ter que tentar resolver. Mas eu acredito que a tecnologia ela é fundamental, sobretudo no momento em que as demandas elas exigem respostas muito rápidas. Então, quando você tem um cliente que ele está com um problema, ele não tem tempo de esperar um mês para você fazer uma pesquisa dos processos que estão correndo em nome da empresa dele, né? Ele não tem tempo para que você fique pesquisando todas as interfaces desses processos ou a documentação toda que ele tem. Isso tudo, esse trabalho, se ele for eminentemente manual, ele vai demandar muito tempo e a solução chegará tarde e, portanto, será ineficaz. Com a tecnologia, quando você consegue, com ela, né, agilizar a captura de informações e agilizar o confronto dessas informações, isso tudo torna o trabalho do advogado mais fácil no sentido de que? De facilitar, sobretudo, esse processo de busca, que ele é extremamente importante na avaliação e na definição de uma estratégia jurídica. E aí, claro, o advogado não pode deixar de entender muito bem do direito, nem deixar de entender muito bem do negócio para saber
utilizar da maneira adequada aquele ferramental todo, aquela informação toda que a inteligência artificial ou que a tecnologia proporcionou a ele. E Bianca, falando um pouquinho com você agora, você trabalha nesse mercado da insolvência, né, de recuperação judicial. Quais as principais dores como advogada de quem trabalha nessa área hoje? Hoje, primeiramente, agradecer o convite, agradecer a todo mundo. A insolvência hoje, ela está a todo momento. Muitas empresas estão entrando com recuperação judicial, com falência, então a gente vê uma demanda muito grande, muitas informações, e as empresas elas já chegam com um número de credores muito grande, e aí a gente tem um prazo curto para trabalhar com essas informações. Então hoje, dentro da insolvência, o que a gente vê é uma grande demanda e às vezes poucas pessoas trabalhando na área e muito volume de informação. Nesse caso, a tecnologia, a inteligência artificial vem para ajudar. Como que vocês enxergam isso daí? Sem dúvidas. No começo, né, quando começou o ChatGPT, as pessoas falavam assim, a inteligência vai roubar a profissão dos advogados. Em momento algum eu olhei a inteligência como algo possível de roubar a nossa profissão, porque a gente trabalha muito com o intelectual, uma coisa que eu acho que vai demorar muito para um robô conseguir, né, copiar o que o humano Esse trabalho faz. Criativo, né, Bianca? Exatamente. O trabalho criativo, a tecnologia como um todo, né, por exemplo, o que a gente faz aqui na NeoT, a gente preserva sempre. O que a tecnologia vai eliminar? Ela vai eliminar o trabalho repetitivo. Sim. Né? Ela elimina o trabalho repetitivo e é o que a gente faz aqui também, porque não tem como ser diferente disso. O trabalho criativo, ele não tem como ser eliminado. É impossível você... O que o Rafa colocou, por exemplo, né, na questão de você entender, por exemplo, o ramo da construção, né, todo o ramo da infraestrutura, né, de entender o campo, de entender o que acontece ali. Esse é um trabalho de percepção muito pessoal e muito criativo. E às vezes linkar informações, né? Porque a inteligência artificial, os sistemas, eles podem ter as duas informações, mas às vezes linkar do jeito como o ser humano linka e achar uma solução através daquilo, são infinitas as possibilidades. Infinitas possibilidades, né, Karina? Quando a gente está falando de uma recuperação judicial ou falência, a gente está muito habituado, para quem não conhece da área, acho que é especialmente disso, para quem não conhece muito bem, não é o caso deles dois, óbvio, mas a gente fica muito habituado a olhar para casos onde as soluções são simples. Então, o devedor vai lá, pede um desconto da dívida, parcela o pagamento e acabou. Mas as soluções, isso é a ponta do iceberg das soluções possíveis, né? Muitas vezes você vê soluções assim, olha, de formar UPIs novas, de dividir até capital social. Então ele dá como parte de pagamento capital social. Como é que entende isso, né? Então são soluções complexas onde o trabalho criativo tem soluções vindo de fora também, cram down, drop down. Exato. De instituto que a gente importa, né? Até pegando o teu exemplo, né, do que a gente faz no NeoT nesse sentido, né? Até foi uma coisa que a gente apresentou aqui no evento ontem, o pessoal achou muito incrível. Quando ela fala, por exemplo, da questão do cram down, é quando o juiz ele vai ter uma tomada de decisão sobre proceder ou não proceder com uma recuperação judicial, né, com a aprovação de um plano, a partir do momento em que alguns credores divergiram da proposta que foi apresentada. Então eu tenho credores de uma classe de credores que divergiu, que não concordou, que não aprovou o plano, mas outras classes aprovaram. Então o juiz fica num dilema, porque a principal função do juiz nesse caso é tentar salvar o negócio. E esses credores que não aprovam, até só te cortando, eles geralmente têm um volume de um crédito muito expressivo e eles por si só, dependendo de qual é a classe, né, o voto ele tem um peso diferente. E, geralmente o credor que não concorda é quem? Os bancos, e eles têm créditos muito expressivos e o voto da classe quirografária, por exemplo, ela conta em relação ao seu crédito. Então, às vezes, um banco ele pode falir uma empresa inteira, porque ele não quer aquilo. Ele não quer. E acaba prejudicando outros credores. Exatamente. Acaba não dando andamento para o princípio da preservação da empresa, que é o principal objetivo, né, da lei de recuperação e falências. Então, o cram down entra justamente para salvar. Para salvar nesses casos, né? O que é isso, essa instituição, né, assim, do que a Bianca estava comentando aí, que eu ia explicar, assim,
como que a tecnologia apoia nisso, mas não está ligada na substituição do trabalho criativo, né? Por que tem a questão do cram-down? Primeiramente, por isso que a Bianca falou, mas principalmente porque a primeira missão do juiz que está atuando no julgamento de um caso desse tipo, eu costumo usar um exemplo, até um termo um pouco chulo, né? Assim, entender se a empresa vale mais viva ou morta. Sim. É a primeira tomada de decisão do juiz. Sim. Né? Ela vale mais para a sociedade, viva ou morta? Tá? Se ele conclui que ela vale mais viva, se olha, essa empresa ela tem um volume de importância para a sociedade que é mais útil do que ela não existir. Então, o juiz também vai tentar se esforçar para que aquela empresa, que o plano dê certo. E quando você entra numa sessão de cram-down, o juiz ele precisa estar embasado, né, para tomar uma decisão. Então, na tecnologia, o que nós fazemos? Muitas vezes, isso acontece em muitos casos hoje em dia, fala-se o seguinte: tá, o credor que está reclamando um crédito, que eu não tenho um acordo ainda sobre que valor é esse crédito, fala assim, olha, meu crédito é de 10 milhões. O devedor está falando, não, seu crédito é de 5 milhões, né? O juiz fala, vamos fazer o seguinte, a gente coloca a assembleia no ar e eu quero entender como ficaria a votação nos dois cenários. Se a gente decidir que ele tem direito a 10 milhões de crédito, como ficaria a votação? Porque esse crédito é o que dá poder de voto a ele, né? É como numa votação de condomínio, né? Para quem não conhece muito bem, é como numa votação de condomínio. Então, quando ele vota com dois cenários diferentes, o resultado da assembleia pode ser diferente. E o que nós fazemos, por exemplo, a gente já entrega pronto para o juiz a votação nos dois cenários, sem dar um grande trabalho aí. Ou seja, o que a gente está eliminando é o trabalho repetitivo. E dá celeridade ao processo. Celeridade ao processo. Porque isso também é outra coisa. Os processos de recuperação judicial, eles, na teoria, durariam 2 anos, né? Mas acontece tanta coisa, os credores querem debater tanto e às vezes um processo que poderia ser resolvido rapidamente, ele fica se estendendo e entrar com essa tecnologia nesse momento ajuda a não segurar, por exemplo, uma assembleia para votar um plano e seguir com o pagamento dos credores e dar essa celeridade. Então a tecnologia entra justamente nesse ponto. Porque o juiz ele vai tomar decisão, a hora que ele vê o resultado da assembleia, ele olha e fala, olha, ô credor, se o teu crédito for de 10 milhões e for de 5, não vai fazer diferença nenhuma na produção da GC, tá bom? Então eu vou aprovar e a gente continua debatendo o seu crédito aqui, se é 5 ou se é 10. Mas vou aprovar, a gente vai validar ela porque não fez diferença nenhuma, né? E às vezes ele pede 2, 3 cenários e tal, então isso é muito importante porque dá celeridade ao processo, né? E é o que você falou, é a atuação em cima daquela questão de produtividade ou repetitiva. A criatividade aí, ela está justamente em pensar os cenários. Sim. E isso é insubstituível, no meu ponto de vista. Sim. E a gente vê que com essa plataforma da Neoti é inovadora, né? E não tem uma plataforma que trabalhe hoje com isso, com esse mercado de insolvência. Sim. E então só tem a contribuir aí, né, para todos, né? Total. E você também trabalha já com digital, Sim. né? Então você já é bem familiarizada já com. A inteligência está entrando. Não, a Bianca é uma grande influencer aí da área do direito e tal. Enfim. A inteligência ela está entrando em todos os pontos. É como o Rafael falou. Se o advogado ele foca só na teoria, ele fica só no que ele viu na faculdade, ele vai deixar muito a desejar, tanto para sua própria evolução como atendimento dos clientes e chegar a soluções mais viáveis. Então, a gente precisa desses advogados que tenham acesso à inteligência, saibam utilizar da melhor forma possível, e a gente precisa de mais tecnologias, ajudando em vários setores, porque isso é muito importante, traz muito resultado, ajuda muito. É porque a gente vê que em outras áreas parece que a tecnologia, a IA já está, né? Exato. Já funciona. E no direito a gente tem a impressão que ainda há uma resistência. Resistência. Há uma resistência. A gente fica com medo também, porque as inteligências elas estão em todos os lugares, mas elas estão ainda bem embrionárias. Então, os advogados, eu falo por mim, eu fico com muito medo às vezes de usar uma inteligência ou um sistema que vai inventar um ministro, vai inventar uma jurisprudência, você imagina, um artigo. Eu fico pensando o seguinte, né, fazendo um paralelo, desculpa, mas fazendo um paralelo seguinte, você imagina um juiz basear uma decisão numa IA, por exemplo, e a IA alucina. Ela tem uma alucinação na hora de escrever o texto. E é muito comum elas terem alucinação. Eu já tenho visto isso, sabe? E esse é o grande perigo, né? Que a gente ainda tem que estar muito atento. Por isso que eu falo, existem estudos bastante complexos
que o próprio sistema de como a inteligência artificial ela é concebido, esse sistema que no qual é concebido, que é um sistema por objetivos. Então ele vai dizer o seguinte: você tem que chegar nesse objetivo. E a inteligência artificial vai fazer qualquer coisa para chegar nesse objetivo. Essa é a grande questão ética que se discute hoje sobre IA. E aí ela pode mesmo, de fato, ela pode alucinar. E ela cria algo, não no sentido que a gente está falando aqui, de criatividade humana, mas ela cria um argumento que não existe, ou um enunciado de lei que não existe, simplesmente para falar, olha, eu cheguei, né? Exatamente, eu cheguei no resultado, está aqui o meu fundamento. E aí eu digo o quê? E essa resistência à IA não é só na nossa área. As áreas mais exatas, elas têm mais facilidade em assimilar a IA. Mas como eu falei, estudei um pouco na área médica. A área médica, por exemplo, também tem suas ressalvas. Por quê? Porque no final das contas a IA, pelo menos hoje, ela exige que você detenha um conhecimento tão ou mais aprimorado do que você deveria ter se não tivesse a IA. Por quê? Porque se você simplesmente se pautar no que a IA falar sem nenhum critério, né, de avaliação daquilo, que é o que a gente chama de viés da confirmação, tá bom, se a IA falou, quem sou eu para dizer que não? Exatamente. O que o Google falou, tá falado. Algo do gênero. Exatamente. Você vai correr o risco de cometer severos erros. Ontem mesmo a gente estava conversando, falando de IA alucinada, num processo judicial que nós estamos tocando, a parte contrária certamente usou inteligência artificial para fazer um recurso. A gente sempre sabe. Por quê? Porque usou artigos do Código de Processo Civil revogado. Então eu não posso crer que o advogado não saiba que revogou aquela lei. O que eu imagino é que ele mandou a inteligência artificial fazer e não reviu o que a inteligência artificial fez. Exatamente. Aí, claro, saiu um trabalho... Posso te falar um outro risco que é pouco comentado, né? Porque aí no caso eu sou de tecnologia, então sim, a gente, é evidente, está tratando esse tema com bastante profundidade, né? Está olhando para todos os pontos, né? Mas o que nós temos que ter em mente também com relação até à inteligência artificial e o que ela faz, né? A inteligência artificial, qualquer algoritmo de inteligência artificial, ele é sempre centrado à informação mediana. Por quê? É o que faz ele errar menos. Em outras palavras, se eu tenho um assunto deste tamanho e que tem possibilidades aqui, ele vai sempre querer jogar a resposta mais para o meio, independente do tema que seja, né? Porque é a chance de maior acerto, né? Olha que vai. Qual é o risco envolvido aí? O risco envolvido aí é o risco da inovação. Porque muitas vezes as soluções que estão nos extremos, elas são mais inovadoras. Até em outras áreas, mas no direito mesmo, você pode ter uma sacada, uma ideia importante que aproveita alguma coisa que está um pouco fora daquela resposta padrão, que é a média habitual. Como os algoritmos são prontos para pensar na média, eles sempre levam a média. Qual que é o grande risco disso para o futuro? Agora, eu estou falando não só de insolvência, né? O grande risco é um emburrecimento a longo prazo. Por quê? Você imagina que conforme você vai cada vez mais construindo conteúdo digital, que também é um pouco da tua área, a partir da inteligência artificial, e quanto esse conteúdo vá mais para o centro de qualquer tema, as próximas leituras que as inteligências artificiais estão fazendo desses temas, porque é aí que elas buscam informação, vão ainda mais para o centro. É uma redução da redução. É uma redução da redução. A cada momento ela vai reduzir, porque aí ela vai ter esse range para trabalhar. Exato. Aí começa, então aí cria um range desse tamanho. Aí ela vai ter esse range e ela vai afunilando. Porque ela começa a ler conteúdos depois que já foram afunilados. Né? A IA passando por ela mesma, extraindo informação dela mesma. Exatamente, ela extraindo informação dela mesma, né? Então esse é um grande dilema. É evidente que a gente está falando de alguma coisa que a tecnologia vai se resolver em algum momento, né? Óbvio, vai olhar para esse problema importante, mas se a gente não olha para ele, é um risco que eu chamo de um risco de emburrecimento, porque ela vai se afunilando cada vez mais, né? O importante é debater e entender que existem essas limitações, até para que elas possam ser corrigidas. Exato. Se nós não tivermos essa predisposição de discutir os problemas, os dilemas, as questões todas que envolvem inteligência artificial,
na verdade nós nunca vamos conseguir aprimorá-la, a não ser naquele sentido mais técnico, que é o de todo mundo achar como é que ela vai fazer mais rápido ou mais devagar, ou vai pegar mais dados, ou vai pegar menos dados. Mas essas questões, como a questão de inovação, de você restringir demais a linha de pensamento, são coisas que a gente tem que debater. Para poder, em benefício da própria, não é contra a inteligência artificial, sim, em benefício da inteligência e em nosso benefício, sobretudo. Sim, exatamente. Legal, bacana. Eu só tenho um comentário que eu lembrar, assim, que a Bianca, ela tem um curso. Fala pra gente aí de como que é. Porque assim, a gente sabe que a prova da OAB é super difícil. Concorrida. E ela, aí como na área digital, tem ajudado muita gente. Um pouquinho como que é isso. A gente tem uma prova da OAB hoje que eu tava ontem, inclusive, na entrega de carteiras do meu noivo também é advogado, e eles estavam comentando sobre a taxa de reprovação de alunos, né? A gente tem uma taxa de reprovação hoje na OAB de 80% dos inscritos por prova. E da importância também de como como a OAB é importante, a prova da OAB é importante para dar essa selecionada nas pessoas que entram no mercado, né? Porque hoje a gente tem muitas faculdades de direito em todos os lugares. E aumentando cada vez mais, né? Então, é um grande volume de profissionais para entrar no mercado e a OAB é muito importante. Quando eu comecei a me preparar para o meu exame da OAB, eu vi que apesar de ter feito 5 anos da faculdade, eu sabia zero coisa sobre a prova. E, apesar de ser uma aluna muito dedicada, eu não conseguia entender como é que a prova funcionava. Eu tinha que ir um pouco além do conteúdo. E essa é uma coisa, eu me tornei uma pessoa muito curiosa quando eu comecei a estudar para a OAB, porque eu comecei a me perguntar o que essa questão realmente quer de mim, o que essa banca realmente quer de mim. Eu comecei a ter resultados um pouco fora da curva, assim, porque eu sempre ia além do que a prova estava me mostrando. A partir disso, eu desenvolvi uma metodologia de estudo, assim, fui reunindo vários métodos de estudo, trouxe da galera do concurso, trouxe um pouco do que eu usava na faculdade, fui unindo, testando o que funcionava, e agora a gente já está há 2 anos com o Meta-OAB, que é o meu curso, que eu falo que é um direcionamento estratégico. A gente guia a pessoa pelo melhor método de estudo que ela consegue fazer para estudar mais em menos tempo, eu gosto de falar isso. Então a gente trabalha com pessoas que têm até 2 horas por dia para estudar, porque a rotina não para a gente estudar para a OAB, a gente continua com estágio, com faculdade, com TCC, tudo no final do ano da faculdade, né? Então a gente trabalha ali com esse cronograma de até 2 horas por dia, com um método, que daí entra a nossa metodologia, onde a pessoa consegue fazer mais com esse menos tempo. É os métodos de estudo que a gente aplica, que faz com que a pessoa tire mais resultado dessas 2 horas de estudo por dia. Então a gente já está aí há 2 anos, são 6 turmas, mais de 850 alunos. Agora a gente vai abrir nossa Black Friday, então a gente está com uma turma aí vitalícia para ver. Que bom, sucesso. É legal isso, né? Eu acho bacana, né? Acho muito interessante. Não, parabéns pela iniciativa. Parabéns, obrigada. Sucesso aí. Que os alunos passem nas provas. Com certeza. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço, foi um prazer. Um bom evento para vocês. Obrigada. Obrigadão, viu? Obrigada.